juventude, de experiência, e apesar dele dizer que não gosta de falar individualmente, ele destacou o Luiz Adriano, dizendo que o Luiz Adriano é uma espécie de técnico dentro de campo, né? E o Luiz Adriano, a gente está vendo de novo o gol. No gol ele teve, na minha visão, teve experiência, teve velocidade, né? Teve calma para tocar, para esperar o goleiro sair e tocar. E além desse gol importantíssimo na vitória do Palmeiras, tem isso que o técnico falou do cara ser uma espécie de técnico dentro de campo com tantos garotos. Eu acredito que você, Zinho, já tenha tido experiências semelhantes. Quando você estreou ou começou lá novinho no Flamengo, por exemplo, jogando ao lado de Zico, ou você já mais experiente falando com uma molecada. Queria que você falasse disso, dessa importância e do Luiz Adriano dentro dessa molecada. Perfeito, né? O Abel ele destacou a mescla juventude e experiência. Aí falou do Marcos Rocha, né, que deu a sustentação com Gustavo Gomes, né? Falou muito aí do Luiz Adriano, que fez uma partidaça, e ele voltando aos poucos também, né? Esse gol aí dele, você destacou muito bem. Ele deixa o corpo para o Rojas, gira em cima dele, o posicionamento errado da defesa, estava com a linha muito alta de marcação, né, quase ali no meio campo, e jogando em linha. Estava o Pinola e o Rojas meio que em linha. E aí ele gira, arranca, é uma defesa lenta, ele experiente como é, sabendo disso, arranca e na saída do Armani faz o gol com qualidade técnica. E é aquele negócio, você citou muito bem, eu como garoto, quando eu comecei, eu olhava sempre para o Zico, para o Júnior, para o Moser, para o Adílio, né? Para esses caras, porque neles eu tinha uma sustentação, né? Uma confiança, né? E eles dentro de campo também te segura, né? Às vezes o garoto muito empolgado, às vezes você quer acelerar uma hora que não tem que acelerar. Então o Luiz Adriano é aquele cara que está ali e fala: Patrick, toca, agora é o momento de tocar. Ô Danilo, cuidado, você não fica muito exposto. O Gabriel Menino, não entra na discussão, joga o teu jogo, tenha confiança, a personalidade, mas não entra no jogo dos caras, irrita eles. Então, ele, com a experiência dele, é o que o Abel falou, vira uma voz do treinador dentro de campo. E eu, no final não, né? Já no próprio Palmeiras, campeão da Libertadores, exercia essa função com o César Sampaio, né? Dividindo ali como capitão do time, em outras conquistas, como Copa do Brasil, como o Mercosul. Fiz isso porque eu tive exemplos no meu início de carreira. E esses meninos estão tendo, né? Com esses jogadores. O Felipe Melo mesmo exerce essa liderança, é importante, né? Você vê que mesmo ele ainda voltando, está lá, vai no jogo, procura estar ali esperando os jogadores chegando, dando aquele apoio para entrar no campo. Quando sai do campo, deu para ver nas imagens. Hoje não, mas quando joga principalmente no Allianz. Então, os jogadores experientes, o Abel destacou isso, ele destacou que trabalha com um grupo, ele treina todo mundo sem distinção de idade, se é jovem, se é mais velho. Então, nessa postura do treinador, ele ganha a confiança de todo o elenco. Por isso, o Palmeiras tem um elenco forte e que está jogando, né? E fez um jogo de um time que se credencia a brigar pelo título, a ir à final e ser considerado postulante a conquistar essa Libertadores. Elenco forte, gostei dessa que você falou, porque não é novidade para ninguém, mas eu estava lembrando e olhando aqui alguns jogadores que estavam no banco de reservas hoje do Palmeiras. Olha, Lucas Lima, Gabriel Veron, Rafael Veiga, William Bigode, Zé Rafael, para a gente ver a qualidade, a quantidade de jogadores desse elenco, que ainda tem Felipe Melo, tem o Wesley, o Luan, que não jogou, que estava escalado, ia começar, sentiu ali dores lombares, foi substituído pelo Alain, o Alain Pererru. Gostaria de ouvi-lo, professor Celso Zelt, sobre essa mudança de última hora. Pelo jeito, o time não sentiu. O Alain entrou ali ao lado do Gustavo Gomes, deu tudo certo, levaram alguns sustos ali no início, mas mais uma prova da qualidade desse elenco. E não é querer cornetar o Verdão numa noite espetacular, mas outro dia, vou falar baixinho aqui, o técnico disse que o elenco era curto, professor. Pois é. Mas eu acho que essa entrada do Alain de última hora
Foi o chamado mal que até veio para bem, porque ele muda de lado com o Gomes. E o Gomes vai para o outro lado. O Gomes já dá muita consistência ali com o Vinha, né? O que não acontece do lado direito. Então, eu acho que ele entrou muito bem. Não foi uma noite que o River exigiu a zaga do Palmeiras durante os 90 minutos, mas ele entrou nesse sentido, foi mais um para ajudar a estancar aquele lado direito lá, que começou dando alguns sustos, né? Os sustos que o Palmeiras levava passavam por aquele lado. E depois, com o jogo se desenvolvendo, o jogo foi muito a favor do Palmeiras hoje, né? Eu imagino, na condição de um zagueiro que entra, eu jogaria muito mais tranquilo com o jogo se desenvolvendo da maneira como se desenvolveu. A gente falou muito dessa mescla de experiência. Os garotos, sem dúvida, jogaram muito, se multiplicaram. A gente teve a impressão de que tinha vários Gabriéis meninos, vários Patricks de Paula. Mas em alguns momentos específicos da partida, que a gente já citou aqui, quem apareceu foram os veteranos, os mais veteranos, né, os mais experientes. Foi o Everton no começo do jogo. É mais uma vez um lance do Luiz Adriano. Não vamos nos esquecer que a classificação para a decisão da Copa do Brasil tem muito de Luiz Adriano num momento muito difícil. Muito difícil. Era o pior momento do Palmeiras contra o América. O Luiz Adriano faz o gol ali e dá a tranquilidade necessária. E o Luiz Adriano tem essa coisa, com o Luiz Adriano não tem aquele negócio do si. Porque muito time não chega, porque fica lamentando certas bolas, né? Essa bola dele no começo do segundo tempo era uma bola de C em potencial. Se é um jogador menos efetivo nas finalizações, o palmeirense hoje poderia estar lamentando. C mata o jogo no começo do segundo tempo, ou mesmo contra o América, se mata o jogo naquele lance. O Luiz Adriano não tem C. Ele é até meio criticado pelo torcedor ao longo de partidas em que ele não participa tanto. Mas é alguém com quem você pode contar para matar uma partida, como aconteceu hoje, como aconteceu no lance com o América. Então, eu acho que esse time está de parabéns, porque a gente está fazendo muito esse vai e vem entre individual e coletivo, mas é um coletivo que está funcionando muito em função das individualidades exercendo as suas funções. E eu gostei muito do que o Abel falou na coletiva, do sentido da consciência. Está aí o Zinho, que com certeza conviveu com duas gerações de jogador de futebol, até porque na época em que ele apareceu por futebol, ainda havia muitos remanescentes intuitivos. Gente que não estava nem aí para a tática, para o desenho do jogo, que achava que resolvia só com a bola no pé. Acho que o Zinho é uma testemunha dessa transição, né? Hoje é possível você contar com jogadores de futebol, com uma maioria de jogadores de futebol, um bom número de jogadores de futebol, que se interessam também pelo desenho tático, se interessam em saber por que as coisas acontecem. Então é muito legal o Abel, seu xará Abel, ou você, o Abel Ferreira, ter chamado na coletiva esse chamado à consciência, que ele é muito lúcido, né? A coletiva é tão lúcida quanto é o time dele em campo. A gente estava tão desacostumado a isso, tanto técnico se fazia uma pergunta, eles conversavam, peraí, passou o avião, do que a gente estava falando mesmo? Com ele não tem disso. Na vitória, na derrota, no dia em que ele tem dificuldades, no dia em que ele falou do elenco curto, ele não foge da raia dos problemas. Ele coloca tudo muito, muito claro em pratos limpos. É outra coisa que eu gosto desse técnico do Palmeiras. A gente sente nas palavras dele o que foi o jogo. É verdade. Foi legal você lembrar o gol do Luiz Adriano contra o América, né? Um toque de categoria dele, o goleirão do América Mineiro ali foi mal na jogada, mas teve muito mérito do Luiz Adriano, realmente no momento ali do segundo tempo que o América pressionava o Palmeiras. Ele foi fundamental para o Palmeiras chegar à grande decisão da Copa do Brasil e foi fundamental hoje também com essa experiência dele, jogador de 33 anos e que não sente o peso de uma decisão como essa. A gente viu os meninos aí jogando muito, mas o Luiz Adriano com a frieza dele dentro de campo nesses jogos decisivos. Basta a gente lembrar que lá em 2006 ele estava naquele Internacional junto com o Alexandre Pato, né? Campeão da Libertadores, enfim, disputando o Mundial e ganhando, e com passagens por Milan, por Spartak Moscou, Shakhtar. Está acostumado com grandes jogos, com Liga dos Campeões, muita coisa na jogos vida, grandes. Né? Então,
um jogo de Libertadores, mesmo que estivesse com o estádio cheio, Monumental de Nunes ou o Libertadores da América, é um jogador que vai tranquilo e faz o que se espera dele. Tem